Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Chegamos aqui ao nosso quarto vídeo da série sobre as civilizações da América. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a civilização asteca, que talvez tenha sido a mais famosa, que mais chamou a atenção. E com certeza foi, junto com os Incas, as que mais causaram impacto aos europeus quando eles chegaram no continente americano. Então, de novo aqui, só para relembrar, esse mapinha vocês já viram no vídeo sobre os maias, ele está aparecendo de novo para a gente deixar bem claro que Incas são uma coisa, maias são outra, astecas são outra. Incas, o que está em verde ali no mapa, o Império Inca, foi um vasto império que se formou na América do Sul. Os maias ocuparam a região ali, uma parte da América Central e Sul do México. Já os astecas ocuparam o que seria o centro do México atual. Então, os astecas estão marcados ali em azul no mapa. Uma região próxima da dos maias, mas os astecas, a civilização asteca se desenvolveu depois que a civilização maia já estava em declínio. Então, não são civilizações contemporâneas. Os maias tiveram seu auge muito antes do desenvolvimento dos astecas. Então, apesar dos maias terem, a cultura maia ter uma grande influência sobre a cultura asteca, não foram civilizações que conviveram. A civilização maia, o auge da civilização maia é anterior, o auge da civilização asteca coincide com a época da chegada dos europeus na América. Então, quando os europeus chegaram na América, os astecas estavam no seu auge. Os incas, quando os europeus chegaram na América, os incas estavam num momento de crise. O Império Inca estava vivendo uma crise. Então, isso até facilitou para os europeus, para os espanhóis dominarem, derrotarem o Império Inca. Já os astecas não. Os astecas estavam no seu auge quando os espanhóis chegaram. Então, o processo acabou sendo um pouco diferente. Quem que são os astecas? Os astecas, originalmente, eram um povo nômade de caçadores e coletores que viviam no centro do México, no centro de onde hoje é o país México. Então eles eram nômades, eles não viviam em lugar fixo, eles eram caçadores e coletores, eles viviam dos vegetais que eles coletavam e dos animais que eles caçavam, não dominavam a agricultura. No século XIII, esse povo nômade chegou à região do Vale do México, no centro de onde hoje é o México, na região onde hoje é a capital do México, a cidade do México. E no ano de 1325, então já no século seguinte, nessa região aí no centro do México, eles fundaram uma cidade. Então eles se tornaram sedentários e fundaram uma cidade. Essa cidade tornou-se a capital dos astecas e ela recebeu o nome asteca de Tenochtitlan. A pronúncia mais próxima da língua dos astecas seria Tenochtitlan, mas vamos chamar de Tenochtitlan, que é mais fácil. Então, Tenochtitlan foi fundada em 1325 e Tenochtitlan fica exatamente onde hoje fica a cidade do México. Em outro momento eu vou explicar para vocês o que aconteceu para a cidade do México ser fundada no lugar de Tenochtitlan. O pessoal da administração vai ter uma aula sobre a conquista espanhola da América. O pessoal da informática não tem essa aula, por conta das diferenças dos currículos do curso da informática e da administração, mas só, para vocês saberem, quando os espanhóis derrotaram os astecas, eles destruíram a cidade de Tenochtitlan e construíram uma nova cidade em cima de Tenochtitlan, usando as ruínas dos prédios astecas que eles tinham destruído. Então, por exemplo, a catedral da cidade do México foi construída com as pedras de um templo asteca. Então eles destruíram a cidade, construíram outra em cima, exatamente no mesmo lugar, e ainda por cima reaproveitaram os materiais dos prédios que eles destruíram, assim, para apagar a história dos astecas. Mas enfim, isso é um outro tema. Então, onde hoje é a cidade do México, a capital do México, ficava Tenochtitlan, que era a principal cidade asteca. E aí vem um dado interessante, é muito comum vocês verem textos, às vezes até em provas, tipo Enem, vestibular, aparece falando o Império Azteca, como se os astecas tivessem formado um império. Na verdade, os astecas nunca formaram um império. Os astecas formaram uma federação de cidades. Se a gente for comparar com os povos da antiguidade, o que Tenochtitlan fez com as outras cidades da região do México foi mais ou menos o que Atenas fez na época da Liga de Delos. Vocês devem se lembrar que Atenas formou uma federação de cidades e tratava essas outras cidades como súditas. Foi a Liga de Delos. Então Atenas fez um certo imperialismo. Não formou um império, mas tinha uma atitude de dominação sobre outras cidades.
O que os astecas fizeram foi isso. Eles não formaram um império. As cidades que faziam parte da Federação Azteca eram independentes. Mas Tenochtitlan e outras duas cidades aliadas, que eram Texcoco e Tlacopan, e vocês vão ver que os nomes dessas cidades são sempre bem engraçados pra gente. Então, Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan formaram uma federação, e essa federação dominou outras cidades, mas não dominou como império. Fez essas outras cidades fazerem parte da federação. E essa federação dominou quase todo o Vale do México. O Vale do México é a região central do México atual. E essa grande federação de cidades chegou a controlar cerca de 10 milhões de pessoas. Então tinha uma população parecida com a do Império Inca, por exemplo, que a gente estudou em outro vídeo. Só que essas várias cidades, elas tinham em comum a mesma língua. Tinham culturas tinha uma cultura mais ou menos parecida e falavam mais ou menos a mesma língua. Então eram línguas derivadas ou a própria língua náhuatl. A língua náhuatl é a língua asteca. Então náhuatl era a língua falada pelos astecas e era a língua dessas cidades que formaram essa federação. Então da mesma forma que tinha a Liga de Delos, que era uma federação de cidades gregas, liderada por Atenas, e que ali todo mundo falava grego, a Federação Azteca era uma federação de cidades liderada por Tenochtitlan, e todo mundo falava a língua náhuatl, ou línguas próximas, línguas parecidas com a língua náhuatl. Então, o mais correto é nós dizermos que os astecas formaram uma federação de cidades, e não um império. Qual a diferença de federação e império? Na federação, as cidades são independentes. Pode ser até que elas tenham uma relação de subserviência, né? As outras cidades pagavam impostos para Tenochtitlan, então Tenochtitlan tinha um certo domínio sobre essas outras cidades. Mas eram cidades independentes. No império você tem um imperador que governa, que domina todo o território. Então as cidades são oficialmente subordinadas a um imperador. Na Federação Azteca, cada cidade tinha o seu governo, cada cidade era autônoma, mas todas elas deviam algo a Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan. Então elas pagavam impostos, mandavam tributos para Tenochtitlan, e Tenochtitlan enriqueceu com esses impostos e tributos pagos pelas outras cidades da federação. Então, o mais correto, de novo, frisando isso, o mais correto é dizer que os astecas formaram uma federação e não um império. Portanto, império, só na América, antes da chegada dos europeus, só os incas formaram. Os astecas formaram uma federação. Aqui no mapa a gente mostra a localização dessa federação. Então, aqui a gente tem, vocês estão vendo aqui, essa mancha amarela é a Federação Azteca. Vocês vão reparar que dentro da Federação Azteca tem outras duas cidades aqui, ó, a cidade de Tlaxcala, que está destacada, e a cidade de Teotitlán, que está destacada. Essas cidades não faziam parte da Federação Azteca e eram, inclusive, inimigas de Tenochtitlan. E esse fato de ter essas cidades inimigas de Tenochtitlan na Federação Azteca ajuda a explicar como que os espanhóis conseguiram derrotar os astecas, né? O pessoal da administração vai ter uma aula específica sobre isso, mas, né, já dando spoilers, para os espanhóis conseguirem derrotar os astecas, eles contaram com a ajuda de Tlaxcala e de Teotitlán. Então os espanhóis se aliaram aos inimigos dos astecas para derrotar os astecas. E aqui do lado, pessoal, vocês estão vendo aqui onde está a América Central, vocês devem reconhecer no mapa, a península de Yucatán, onde se desenvolveu a civilização maia. Então vocês estão vendo que são regiões diferentes, né, onde estão os astecas e onde se desenvolveu a civilização maia. Pois bem, os astecas cobravam impostos, né, os astecas de Tenochtitlan cobravam impostos das demais cidades que faziam parte da federação de duas formas. Os impostos podiam ser pagos em forma de mercadorias ou em forma de prisioneiros. E vocês já devem ter se impactado com essa imagem, que é um desenho asteca. É uma representação dos próprios astecas. A gente vai falar um pouco sobre os documentos históricos astecas depois. Então eles cobravam impostos às cidades. As cidades tinham que mandar ou mercadorias ou prisioneiros. Mercadorias para a sobrevivência do império, para a riqueza, aliás, do império não, né, da federação da cidade, ou prisioneiros. E para que os prisioneiros? Os prisioneiros eram utilizados em sacrifícios humanos. Então, assim como os incas e assim como os maias, os astecas também realizavam sacrifícios humanos. E, diferentemente dos maias e dos incas, os astecas deixaram para a gente uma rica iconografia. Os astecas têm muitos registros escritos e em forma de desenhos sobre as atividades deles, inclusive sobre os sacrifícios.
E por que eles faziam sacrifícios humanos, os astecas? Esses sacrifícios humanos, eles eram feitos em honra ao deus, repita esse nome 3 vezes rápido na frente do espelho, Huitzilopochtli. Então, o deus Huitzilopochtli, que é a principal divindade da religião asteca, é o deus Sol. Então, os incas adoravam o deus Inti, que é o deus Sol, e era o principal deus dos incas. E os astecas também adoravam o deus Sol, só que o deus Sol dos astecas era um pouco mais sangrento, era o deus Huitzilopochtli. Não é o mesmo deus, mas em comum, incas e astecas tinham a sua principal divindade associada ao Sol. Então, Huitzilopochtli era o deus do Sol e deus da guerra. E o fato do deus do Sol ser o deus da guerra também causa outra coisa muito interessante. Como o deus da guerra era o deus do Sol, os astecas só lutavam de dia. Então, quando os espanhóis invadiram Tenochtitlán, isso foi ruim para os astecas, porque os espanhóis atacavam à noite. E os astecas não lutavam à noite, porque à noite não tinha o deus da guerra para protegê-los. Então, isso deixava eles em desvantagem. Mas, enfim, a conquista europeia da América é tema de outra aula para o pessoal da administração. E como que eram esses sacrifícios? Vocês estão vendo ali que tem muito sangue escorrendo e peitos abertos ali no desenho, né? Então, esses sacrifícios. Os astecas, assim como os incas e os maias, faziam seus templos em cima de pirâmides escalonadas, então tinha lá a pirâmide, e os astecas faziam umas pirâmides imensas. E lá no topo da pirâmide tinha o templo, e era lá em cima que tinha o altar onde era feito o sacrifício. Os astecas acreditavam que o deus Sol, o deus Huitzilopochtli, se alimentava de sangue humano. Então o sacrifício tinha que ser bem sangrento. Como que era feito esse sacrifício? Eles pegavam a pessoa, o prisioneiro que ia ser sacrificado, abriam o peito da pessoa ainda viva, então isso era uma coisa bem terrível pra gente, né? Eles abriam o peito da pessoa, a pessoa viva, ia lá, abria o peito da pessoa, então a pessoa gritando, abria o peito da pessoa ainda viva, arrancavam o coração ainda batendo e ofereciam pro Deus Sol. É uma cena bem de filme de terror, assim, né? Mas, enfim, era assim que eram feitos os sacrifícios dos astecas. Se vocês lembrarem, os incas davam uma substância para a pessoa desmaiar, ficar atordoada, então o sacrifício era um pouquinho mais light. Dos astecas, não, era bem hardcore, assim, abria o peito da pessoa viva, arrancava o coração batendo e oferecia pro Deus Sol. Eles acreditavam que o Huitzilopochtli se alimentava desse sangue, então eles precisavam fazer esses sacrifícios periodicamente, sob o risco do sol apagar. Se o deus Huitzilopochtli não se alimentasse do sangue desses sacrifícios, ele ia se apagar. E o sol se apagar significa morte, né? Significa o fim da vida na Terra. Então, eles acreditavam que esses sacrifícios que mantinham o sol vivo e, consequentemente, toda a vida no planeta dependia desses sacrifícios. Aqui a gente tem duas representações do deus Huitzilopochtli, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. O lado esquerdo é uma representação de documentos astecas, né, feito pelos próprios astecas. Do lado direito é a partir dos documentos astecas fizeram. Mas vocês podem ver ali, o deus Huitzilopochtli, ele tem muitas penas de aves. Existiam alguns animais que eles associavam, além do sol, né, algumas aves que eles associavam. E também ele é um deus da guerra, então ele segura numa das mãos uma arma, né, de ataque, que parece um cetro, enfim, tem vários tipos de representação, às vezes tem uma serpente, como está ali do lado direito, ali do lado esquerdo são só alguns enfeites, e na outra mão ele carrega um escudo. E o deus Huitzilopochtli também, se vocês repararem, além das penas, ele se veste com uma pele humana. Então, da mesma forma que, né, em várias culturas as pessoas usam pele de animal para se vestir, o Huitzilopochtli ele usa a pele humana para se vestir. Então ele pega a pele, então ele usaria a pele de um cadáver para se vestir. E nos desenhos, nas representações do Huitzilopochtli, às vezes, dá a impressão que ele tem 4 mãos, né? Que cada braço tem 2 mãos, mas não é que o braço tem 2 mãos, é que tem uma mão pendurada, que é a mão da pele que ele está usando como roupa, e a outra mão é a mão dele mesmo. Nesses desenhos aqui não tem essa mãozinha pendurada, mas em outros desenhos isso vai aparecer. Outra coisa ligada à cultura azteca, e que é importante para a gente compreender, os mexicanos atuais, eles se consideram descendentes dos aztecas. Então faz parte da tradição mexicana, da identidade mexicana, essa ligação com o povo azteca. Então os mexicanos, então para os mexicanos, a história do México não começa quando os europeus chegam, né? Como aqui no Brasil a gente costuma contar a história do Brasil a partir da chegada dos portugueses.
né, a partir de 1500. Para os mexicanos, não. Para os mexicanos, a história do México começa com a fundação de Tenochtitlán, lá em 1325, muito antes da chegada dos europeus. Então, eles se consideram descendentes dos astecas, muito mais do que dos espanhóis. A fundação de Tenochtitlán, né, que é considerada pelos mexicanos a fundação do México, né, a origem do México. Aliás, o nome completo da cidade de Tenochtitlán é México Tenochtitlán. O nome México vem da língua asteca. E o que quer dizer Tenochtitlán? A palavra Tenochtitlán quer dizer lugar de tunas sobre as pedras. No caso seria, a tuna é uma espécie de cactus. Como vocês estão vendo ali do lado esquerdo, tem um cacto e tem uma águia em cima. Então, a palavra, então, tem a tuna, que seria se não me engano é o teno, e o noctli é pedra. Então, por isso Tenochtitlán. O tlán é lugar. Então, lugar de tunas sobre as pedras. Por que lugar de tunas sobre as pedras? Diz a tradição asteca que, como eu expliquei para vocês em imagens anteriores, os astecas eram nômades. Então, eles estavam migrando ali pelo centro do México, que é uma região mais ou menos desértica. E é um clima mais árido, assim, tem um clima um pouco mais hostil. Eles migrando, e eles chegaram no lugar onde eles viram uma pedra. Em cima dessa pedra tinha um cacto, né, a tuna. E sobre esse cacto pousou uma águia, e essa águia tinha uma serpente no bico, como está representado ali na estátua do lado esquerdo. Os astecas interpretaram essa cena da águia com a serpente sobre o cactus em cima da pedra como um sinal divino de que ali eles deveriam se fixar. Então é nesse momento, segundo a tradição asteca, que eles se tornam nômades. Eles veem esse sinal divino de que ali eles deveriam se fixar. E essa cena da águia com a serpente no bico, sobre a tuna, sobre a pedra, é o símbolo nacional do México. É essa cena que está representada na bandeira do México, como vocês veem ali do lado direito. Então os mexicanos carregam essa simbologia asteca de que a civilização asteca tem início ali até hoje. Então, para os mexicanos, de novo, eles se consideram descendentes dos astecas, e eles carregam essa tradição asteca, essa simbologia asteca na sua cultura até hoje. Então, daí que vem o nome Tenochtitlán, o nome da cidade é o lugar de tunas sobre as pedras, que é o significado do nome da cidade na língua náhuatl. Pois bem, e o que Tenochtitlán tem de especial? Tenochtitlán é, na verdade, uma cidade construída sobre uma ilha. Então, no centro do México existe o Lago Texcoco. E no Lago Texcoco existe uma ilha, e foi nessa ilha que se construiu a cidade de Tenochtitlán. Então, por isso que ela tem ali, acaba sendo um pouco mais fértil, tendo um clima não tão inóspito do que a região em volta, porque ela está dentro de uma ilha. E o fato da cidade ser construída dentro de uma ilha mostra um pouco do desenvolvimento tecnológico que os astecas tinham, né? E algo comparável ao que os europeus tinham. Então, quando os espanhóis chegam em Tenochtitlán, eles se deparam com uma cidade muito maior do que as cidades europeias, com alguns avanços tecnológicos muito mais impressionantes do que o que eles conheciam na Europa. Por que isso? A cidade está numa ilha e a cidade se desenvolveu, só que para alimentar a população dessa cidade você precisa desenvolver a agricultura. E na ilha, como a cidade, o meio que ocupava quase toda a ilha, você precisa de mais espaço. Então, para realizar a agricultura, para manter essa população, os astecas construíram ilhas artificiais no Lago Texcoco. Então, assim, a construção de ilha artificial até hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, é algo extremamente complexo. E os astecas construíram ilhas artificiais para cultivar vegetais e criar animais para alimentar a população de Tenochtitlán. E a própria cidade de Tenochtitlán, nessa ilha, ela tinha construções imensas. Ela tinha ruas muito largas, tinha grandes construções, e as que chamavam mais atenção eram as grandes pirâmides. A maior dessas pirâmides os espanhóis chamaram de catedral, porque ela era alta, como as grandes catedrais europeias góticas, né, da Idade Média. Então, era algo impressionante para os europeus, a cidade de Tenochtitlán. Em Tenochtitlán também existia um grande mercado, e os astecas tinham um comércio muito desenvolvido.
de Tenochtitlán para o restante da Federação Azteca e do restante da Federação Azteca para Tenochtitlán. Então era um grande comércio. Eles também construíram pontes ligando a cidade de Tenochtitlán às margens do Lago Texcoco. Enfim, eles fizeram grandes obras de engenharia para desenvolver a cidade de Tenochtitlán. E na cidade de Tenochtitlán também, como o comércio era bastante desenvolvido, o governo fiscalizava de forma muito intensa. Então havia fiscais do governo andando pela cidade, pelo mercado, verificando os preços para ver se não estavam sendo cobrados preços abusivos, se eram preços justos, as medidas para ver se os comerciantes não estavam burlando, não estavam vendendo algo mais, por exemplo, algo mais leve como se fosse mais pesado, se eles não estavam adulterando o tamanho dos produtos e também a qualidade dos produtos, né, para ver se não estava sendo vendido como algo de qualidade superior, algo que tinha qualidade inferior. Então havia uma grande preocupação do governo azteca com a qualidade e com a lisura, né, dos processos, dos preços serem adequados, das medidas serem adequadas para não ter fraudes. Então existia essa grande preocupação para que o comércio fosse bem trabalhado em Tenochtitlán. Aqui a gente tem um desenho representando, né? Aí vocês estão vendo Tenochtitlán, essa ilha. Percebam que tem essas, parecem estradas, né? Essas pontes ligando com as margens do lago. E assim, esse desenho a gente está vendo, é como se a gente estivesse vendo de longe. E a gente agora vai se aproximando de Tenochtitlán. Reparem que no centro da ilha, ali, bem no centro, tem uma grande praça. E essa grande praça é onde você tinha o mercado e os grandes templos, e onde se faziam as grandes celebrações. Então, agora a gente vai se aproximando, que a gente está chegando em Tenochtitlán, que já é um outro desenho, uma outra representação. Reparem que bem no centro ali tem uma grande pirâmide, que ela era feita justamente para chamar a atenção, para ser vista de muito longe. E aí a gente segue se aproximando, a gente chega no centro de Tenochtitlán. Então, reparem ali que tem uns canais, né? Dá para ver também algumas imagens, ó. Reparem que ela tem vários canais para facilitar o transporte, né? O transporte pela cidade podia ser feito por esses canais, né? Era mais eficiente do que o transporte terrestre, por exemplo. Então tem os canais ali, o que facilitava o comércio, que facilitava também o transporte de pessoas. E aí a gente tem esse centro da cidade, que era um grande centro religioso e comercial. Você tem as feiras que são realizadas nesse centro, mas você também tem as pirâmides, a maior ali, mais à esquerda na imagem, que os espanhóis chamavam de catedral. Tem a grande pirâmide, lá em cima vocês reparam que tem duas construçõezinhas ali que formam um templo, e ali são feitos os sacrifícios. Então era tudo muito grande, muito alto, para que os sacrifícios, as cerimônias religiosas pudessem ser vistas de longe, para que pessoas nos extremos da cidade pudessem ver as celebrações que eram realizadas ali. E aqui pelo desenho a gente consegue ter também noção do tamanho das pessoas, né? Aqui a gente tem as pessoinhas, e aqui a gente tem o tamanho do templo, né? Então dá para ver que eram coisas muito grandes, né? Era algo gigantesco. Então imaginem os espanhóis, quando chegam em Tenochtitlán, uma cidade com aproximadamente 500 mil habitantes, eles acostumados a cidades com 10, 20, 50 mil pessoas, veem algo muito maior do que eles estavam acostumados. Então isso causou um espanto quando os espanhóis chegaram. Aqui a gente tem, nos arredores de Tenochtitlán, havia outras pirâmides, outros templos. Aqui a gente tem algo que sobrou, algo que não foi destruído pelos espanhóis. Que a gente consegue ter noção. Alguns lugares da Federação Azteca você tinha complexos religiosos. Então você, como nesse caso, uma grande pirâmide principal e outras pirâmides menores formando um corredor até chegar nessa pirâmide principal. Então, um conjunto de templos, né? Um complexo de templos, não apenas um único templo. Então, eles tinham diversas grandes construções como essas. Pois bem, falando da cultura azteca, duas coisas que são muito importantes na cultura azteca e que estão interligadas são a religião e a guerra. A religião era muito importante para os aztecas, eles eram uma sociedade muito religiosa, muito religiosa. Assim como os incas, os maias também eram muito religiosos, mas talvez os aztecas fossem ainda mais religiosos. Dá pra gente comparar com o Egito Antigo, por exemplo, que era uma sociedade extremamente religiosa, os aztecas eram extremamente religiosos. E assim como
Os indígenas brasileiros, por exemplo, a guerra tinha um papel fundamental na cultura asteca e era ligada à religião também. Mas o papel era diferente do que tinha para os indígenas brasileiros, né? Que a gente viu no primeiro vídeo, que para os indígenas brasileiros a guerra tinha um papel de ligar as populações presentes com a sua história, com seus antepassados e com as gerações futuras, através da vingança. Para os astecas, a guerra tem um sentido mais presente, ela não remete tanto ao passado, aos antepassados. Até tem alguma ligação, mas ela tem uma função mais presente. Vamos entender isso. Primeiro, os astecas eram politeístas, assim como os incas, assim como os maias. Os astecas eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, depois a gente vai falar de alguns deles. Além do Huitzilopochtli, que é o deus principal, o deus do sol e da guerra, havia outros deuses importantes. E para os astecas, a guerra ela não tinha uma função de domínio. Até porque, como eu disse, os astecas não formaram um império, eles formaram uma federação. Tudo bem que essa federação era assim, eles chegavam para a cidade e falavam: oi, vocês querem fazer parte da Federação Asteca? Aí a cidade podia falar assim: sim, queremos fazer parte da Federação Asteca. Aí eles falavam: legal, então faça parte da Federação Asteca. Mas eles também podiam chegar na cidade e falar assim: oi, vocês querem fazer parte da Federação Asteca? Aí a cidade falava: não, obrigado, estou bem aqui. Aí eles falavam: olha, veja bem, nós temos um grande exército, nós podemos proteger a sua cidade de ataques de inimigos. Tem certeza que você não quer fazer parte da nossa federação? E aí a cidade falava assim: ah não, tô bem, estamos de boa aqui, a gente não tem muitos inimigos, não precisamos da sua ajuda como exército. Valeu. E aí os astecas falavam: olha, tem certeza? Nós temos um grande exército. Esse exército pode ser muito importante para evitar ataques de outras cidades. Você não tem inimigos hoje, mas você pode ter inimigos amanhã e o nosso grande exército vai te proteger desses ataques de inimigos. E aí a cidade falava: não, tô de boa, tranquilo, né? A gente não tem interesse não em ter a ajuda de vocês como exército. E aí os astecas diziam para a cidade: olha, veja bem, nós temos um grande exército, nós podemos te atacar a qualquer momento. Você quer fazer parte da nossa federação? E aí a cidade falava: sim, claro, quero fazer parte da sua federação. Então os astecas pressionavam, ameaçavam, mas eles não dominavam, né? Não invadiam a cidade e incorporavam. Eles podiam fazer pressões, ameaças, para que a cidade fizesse parte da federação, mas de novo, eles não formaram um império. Mas, então, como eu estava dizendo, o exército ele não é para conquistar territórios. Não era esse o objetivo dos astecas. Eles viviam nesse formato de federação. Então, o exército, na verdade, ele tinha uma função religiosa. A guerra para os astecas tinha o objetivo de capturar prisioneiros para fazer os sacrifícios. Então, eles conseguiam prisioneiros através de impostos, mas também através da guerra. O ataque a inimigos fazia com que eles conseguissem prisioneiros para fazer esses sacrifícios aos deuses. E, como eu já expliquei para vocês, os deuses, principalmente o Huitzilopochtli, se alimentavam do sangue das vítimas desses sacrifícios. Dessa forma, estavam garantidas as colheitas, né, porque as plantas precisam do sol para sobreviver, e a própria existência humana. Então, o principal objetivo da guerra era conseguir os prisioneiros a serem sacrificados nessas cerimônias religiosas. Além disso, os exércitos astecas eles eram numerosos e extremamente bem organizados. Tinha uma grande quantidade de soldados e uma extrema organização. Os exércitos eles eram divididos em classes de soldados com funções específicas. E essas classes de soldados elas eram identificadas com nomes de animais. E a roupa, né, o uniforme dos soldados era feito com a pele desses animais. Aqui no desenho a gente tem uma representação asteca de um soldado da classe dos jaguares. A classe dos jaguares era uma classe, digamos, mais baixa. Ela era uma de contato físico, digamos. Era uma classe de soldados que ia na frente dar porrada e levar porrada. Então, e tinha outras classes com outros animais. Então, os soldados jaguares, eles usavam a pele de jaguar como uniforme. Ali, do lado, com uma das mãos ele está segurando uma arma, né? E com a outra mão ele está segurando um escudo. As armas eram ricamente ornamentadas, né, dos astecas. Elas eram muito enfeitadas. Depois eu vou mostrar um outro desenho do guerreiro jaguar, que esse não tá muito legal, né? Tá meio magrelinho, tal, não tá impondo muito respeito. Mas se vocês repararem ali o que eu falei da mão, tem ali a pata do jaguar com as garras assim, e de dentro da pata do jaguar tá saindo a mão do guerreiro. A mão do guerreiro tem a pele ali mais escura. Aí às vezes dá a impressão que ele tem várias mãos, mas aqui é a pata da pele que ele tá utilizando.
Pensando em formar esse exército, todo jovem asteca estudava na escola militar. Então fazia parte da formação de todo cidadão asteca o treinamento militar. Todos passavam pela escola militar. E os que se destacavam na escola militar eram escolhidos para o exército, eram convocados para o exército. Então todo cidadão asteca tinha em alguma medida um treinamento militar, mas só os que se destacavam eram de fato incorporados ao exército. E o imperador asteca, né, o imperador da cidade de Tenochtitlan, né, ele é um imperador porque ele governa, mas de novo, os nomes confundem. Ele é um imperador, mas ele não governa o império, ele governa só a cidade de Tenochtitlan. Então o imperador, o governante, era escolhido pelas qualidades guerreiras. Então o guerreiro que mais se destacava, o soldado que mais se destacava, era o imperador. Não era um cargo hereditário, não passava de pai para filho. Não é? O filho do imperador se tornava o próximo imperador. Não, o próximo imperador era o próximo guerreiro que mais se destacasse. Então a guerra acabava tendo, né, um papel importante para a religião e também político, já que era a partir da atividade bélica, né, a partir da atividade de soldado, que se escolhia o imperador, que se escolhia o governante. Então, como eu disse, essa imagem, esse soldado asteca não está impondo muito respeito, né? Está meio magrelinho, mas os astecas, de um modo geral, o povo asteca, era composto por pessoas altas e fortes, geralmente. A média de altura do povo asteca era bem alta. Então, eram os índios mais altos e fortões, assim, os astecas. Esse guerreiro jaguar não está fazendo muito jus a imponência do soldado asteca. Aí eu achei esse outro desenho aqui que talvez represente um pouco melhor um soldado asteca. O espanhol, quando ele chegou em Tenochtitlan e foi lutar contra os astecas, né, os astecas representaram dessa forma, mas o espanhol deve ter visto uma coisa mais ou menos assim quando ele foi lutar. Então eles eram mais fortes, né, os guerreiros astecas. Bom, falando da religião ainda, aqui temos algumas das principais divindades. Ali do lado esquerdo a gente tem os dois deuses mais importantes dos astecas. O Huitzilopochtli, que eu falei para vocês, né, que é o deus do sol e da guerra, e nesse desenho ele está vestindo o seu traje de gala, que é uma pele humana. Ele está usando uma pele de cadáver. Se vocês repararem, tem as mãozinhas penduradas, né? Muita gente tem a impressão que os deuses astecas estão sempre com a mão assim, né, para baixo, mas na verdade não. A mão do Huitzilopochtli é vermelha, se vocês olharem ali direitinho. Aqui está a mão do Huitzilopochtli segurando a arma. Essa mãozinha pendurada é da pele que ele está usando como roupa. Então esse é o Huitzilopochtli que se alimenta do sangue dos sacrifícios. Outra divindade muito importante e que ela é influência da cultura maia. Ela era uma divindade maia que foi incorporada pelos astecas, que é a serpente plumada, também conhecida como, na língua náhuatl, Quetzalcoatl. Quetzal é uma ave. Existe uma espécie de pássaro chamado Quetzal, que, se eu não me engano, inclusive é esse passarinho aqui que por acaso arrancaram a cabeça dele. A cabeça dele está de um lado, o corpo está do outro. Mas é o Quetzal. É uma ave muito bonita, por sinal. As penas são meio que brilham, assim, tem uma coloração meio metálica. Depois vocês procuram o Quetzal. É uma ave bem bonita. E Coatl quer dizer serpente na língua azteca, na língua náhuatl. Então Quetzalcoatl quer dizer é uma mistura de serpente com Quetzal. Então por isso serpente plumada. É uma serpente que tem plumas de Quetzal. E se vocês repararem aqui, o nosso querido Quetzalcoatl, que é uma serpente, ele está aqui devorando uma pessoa. Então o Quetzalcoatl também se alimentava do sangue dos sacrifícios. Então os sacrifícios não eram só para Huitzilopochtli, Quetzalcoatl também se alimentava do sangue dos sacrifícios. E Quetzalcoatl é uma serpente e ela tem muito uma ligação com o tempo, né? A serpente se movimentando em círculo ou indo atrás da própria cauda tem a ver com a questão do tempo cíclico, que era algo muito forte da cultura maia, que a gente viu no outro vídeo e que os astecas incorporaram. Então Quetzalcoatl era uma divindade maia que foi incorporada na cultura asteca. E a gente tem uma outra divindade aqui muito, muito importante, que é Tlaloc. Tlaloc é o deus da chuva, a chuva ligada à agricultura. Numa região de clima árido, a chuva é muito importante. Então aqui o Tlaloc, esse pontinho de interrogação aqui saindo da boca do Tlaloc é o hálito dele, né, a respiração. O Tlaloc também usa peles, né, tem aqui
uns animais juntos. Assim, os deuses, eles usam roupas muito complexas, com muitos enfeites, às vezes mistura pele de animal com pluma, com planta, enfim, tem muita coisa. Né? E os sacerdotes às vezes usavam roupas como essas nos rituais para se aproximar, para se assemelhar ou para parecer com os deuses. Então aqui são algumas das divindades, mas tem várias outras divindades, essas aqui são algumas das mais importantes, mais interessantes para a gente. Pois bem, então essa grande federação asteca, ela precisava de uma administração complexa, né? Era uma grande federação, eram muitas cidades, uma população de cerca de 10 milhões de pessoas, então você precisa de uma administração bem feita. Essa administração era feita a partir de fiscais nomeados pelo imperador. Esses fiscais eram como nobres, eles tinham um certo título de nobreza, um certo prestígio diante da sociedade, eles eram nomeados pelo imperador para fiscalizar o que estava acontecendo na federação. Então eles viajavam, eles circulavam pelas cidades da federação para fiscalizar a arrecadação de impostos, para ver se estava tendo algum erro enfim, alguma sonegação de impostos, evitar que revoltas acontecessem, esse tipo de coisa. Esses fiscais, eles tinham muito prestígio e muitos privilégios. Porém, por ter muito prestígio, muito privilégio e muita responsabilidade, caso eles cometessem algum erro, esse erro era punido de forma muito severa. Então, ser nobre significava ter muito poder, muita responsabilidade, mas também ser punido de forma mais rigorosa. Então, você tem privilégios, você tem poder, mas se você cometer um erro, seu erro vai ser punido de forma muito severa. Dependendo do erro, a pena podia ser a morte, inclusive. Então, esses administradores, eles tinham que ser muito responsáveis e muito cuidadosos no que eles faziam. E por ser uma sociedade muito religiosa, os sacerdotes, que são aqueles que cuidam da religião, eles eram tão importantes quanto o imperador. Eles cuidavam da religião, mas cuidar da religião na sociedade asteca, assim como era na sociedade maia, por exemplo, significa contar o tempo. E o tempo é extremamente importante para a administração, saber a hora certa de plantar e de colher, saber o momento certo de fazer guerra, o momento certo de cobrar impostos, o momento certo de tomar as decisões. Então o controle do tempo era muito importante para a sociedade asteca, para a política, para a administração, e ele era feito pelos sacerdotes, por ter uma ligação com a religião. Os sacerdotes também cuidavam dos livros sagrados e da educação dos jovens. Então a gente viu que os jovens passavam por uma escola militar e era dessa escola militar que eles escolhiam os soldados. Mas quem cuidava da educação nessa escola militar eram os sacerdotes. Então os sacerdotes, eles têm uma função muito importante na sociedade e eles são tão importantes quanto o imperador, porque eles que vão fazer os estudos que o imperador vai usar como base para tomar suas decisões. E eles que vão ser responsáveis por formar as pessoas do ponto de vista religioso, do ponto de vista militar, do ponto de vista científico, enfim. Então os sacerdotes, eles vão ser os detentores do conhecimento. Então eles acabam tendo uma importância muito grande, muito forte dentro da sociedade asteca. Pois bem, para a gente encerrar essa série de vídeos, eu deixo para vocês uma reflexão, uma discussão, que mais ou menos vocês já sabem a resposta, porque eu já dei indícios disso ao longo dos vídeos, mas para vocês pensarem. De repente vocês podem treinar isso como se fosse um tema de redação, por exemplo. Eu não vou pedir um trabalho sobre isso, mas é algo para vocês refletirem. O pessoal que teve aula de sociologia comigo vai ver que essa discussão tem muito a ver com a questão das aulas de sociologia sobre cultura. Por exemplo, é muito comum as pessoas dizerem: os índios brasileiros não eram tão avançados, não eram tão desenvolvidos quanto os incas, os maias e os astecas, porque os índios brasileiros faziam casinhas de palha e madeira e os incas, maias e astecas faziam grandes pirâmides, construíam cidades, os astecas faziam ilhas artificiais, os incas faziam plantação nas montanhas, né? Eles alteravam o formato da montanha para conseguir plantar lá, e os índios brasileiros, alguns nem sedentários eram, nem agricultura faziam. Algumas populações do tronco linguístico macro-G são nômades até hoje. A gente tem populações indígenas no Brasil que ainda são nômades. Então os índios brasileiros são muito atrasados, são muito pouco desenvolvidos. É correto dizer isso? Do ponto de vista histórico e do ponto de vista sociológico, antropológico, não é correto dizer que os índios brasileiros são menos evoluídos, menos desenvolvidos, porque não faziam pirâmides. Por algo que eu já disse nos outros vídeos e que é muito simples. Por que os astecas, os maias e os incas construíram pirâmides? Porque a cultura deles precisava de pirâmides.
Na religião deles, era necessário fazer uma pirâmide, em cima dessa pirâmide construir o templo. Então, para atender essa necessidade cultural e religiosa, eles desenvolveram técnicas e meios para construir essas pirâmides. Por que os astecas fizeram ilhas artificiais no Lago Texcoco? Porque eles precisavam de ilhas artificiais no Lago Texcoco. Então eles desenvolveram técnicas e tecnologias para construir essas ilhas artificiais. Por que os incas construíram grandes estradas por toda a parte ocidental da América do Sul? Porque eles precisavam dessas estradas para administrar o seu império. Por que os maias fizeram grandes centros religiosos? Porque os maias precisavam desses centros religiosos para o seu comércio e para a sua religião. E por que os indígenas do Brasil não fizeram nada disso? Porque os índios do Brasil não precisavam de nada disso. Por que o indígena brasileiro, por que um Guarani, por exemplo, ia construir uma pirâmide? Ele não precisava de pirâmides. Por que os Caigangue construiriam uma estrada ligando o Rio Grande do Sul à Amazônia? Não tinha serventia para eles, algo assim. Por que os índios, por que os Tupinambá construiriam uma ilha artificial num rio? Eles não precisavam de ilha artificial. Então, por que os indígenas brasileiros não desenvolveram nada disso que incas, maias e astecas desenvolveram? Porque eles não precisavam. Não fazia parte da cultura deles, não fazia parte da necessidade de sobrevivência deles. Então eles desenvolveram sua cultura de outra forma, por outros caminhos. Os astecas, eles escreviam, eles tinham um sistema de escrita, mas era um sistema de escrita muito mais... parecia muito mais uma história em quadrinhos do que propriamente uma escrita. A escrita asteca era muito mais literal, né? Os astecas faziam, para representar o sol, eles desenhavam um sol. Para representar o guerreiro, eles desenhavam um guerreiro, e assim por diante. E tinha alguns símbolos para representar números e tal, mas geralmente era uma coisa muito literal. Os incas tinham os quipus, que eram aqueles nós nas cordas, e os indígenas brasileiros não tinham nenhuma forma de registro desse tipo, nenhuma forma de escrita. Porque os indígenas brasileiros não precisaram desenvolver. Não fazia parte das necessidades culturais, nem das necessidades de sobrevivência desenvolver essa forma de escrita. Porém, se a gente pensar, por exemplo, nos indígenas da Ilha de Marajó, ou da região de Santarém, eles desenvolveram uma forma de cerâmica que nem os incas, nem os maias, nem os astecas chegaram nem perto de fazer. Então eles desenvolveram uma tecnologia que incas, maias e astecas não tinham. Os conhecimentos de plantas medicinais, por exemplo, entre alguns povos tupi ou entre alguns povos macro-G, por exemplo, os povos macro-G, do tronco macro-G que vivem na Amazônia, o conhecimento deles de ervas medicinais era muito maior do que o dos incas, por exemplo, porque os incas tinham muito menos acesso a determinadas plantas do que os indígenas que viviam na Amazônia. Então, não dá pra gente falar em maior desenvolvimento ou menor desenvolvimento, dá pra gente falar em desenvolvimentos diferentes, conhecimentos diferentes, que desenvolveram respostas diferentes para as necessidades que cada povo tinha. Então, os incas tiveram um desenvolvimento que fez eles formarem um império. Os maias tiveram um desenvolvimento que fizeram eles formarem vários centros cerimoniais independentes que funcionavam como se fossem cidades-estado. Os astecas tiveram um desenvolvimento que fizeram eles formarem uma grande federação de cidades no México Central. Já os povos indígenas do Brasil tiveram desenvolvimentos muito diferentes entre si, que fizeram cada um adotar estratégias de sobrevivência e formações culturais e sociais adequadas às necessidades que eles tinham. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Com esse vídeo e com essa reflexão, a gente encerra as discussões sobre as civilizações da América que existiam quando os europeus chegaram. Claro, tem muito mais coisas sobre todos esses povos. Dá para vocês pesquisarem muita coisa sobre eles na internet, no Google acadêmico, documentários no YouTube, enfim, dá para vocês acharem muita coisa. Se vocês quiserem dicas para aprofundar sobre algum desses temas, podem me procurar, eu indico leituras ou vídeos para vocês, ok? Abraço para vocês e até mais.